Bom dia, gente! Na aula de hoje vamos ver esse importante conceito de álgebra linear, a definição de autovalores e autovetores de um operador linear. Bem, o que são autovalores e autovetores de um operador linear? Vamos à definição formal. Se T de V em V é um operador linear, um vetor V pertencente ao meu espaço vetorial V, V diferente de zero, é autovetor do operador T se existir um número real, lambda, tal que T de V é igual a lambda V. O número real lambda, nesse caso, é denominado autovalor, ou também chamado de valor próprio de T, associado ao autovetor V, que é também chamado de vetor próprio. Podemos ver aqui, então, que nós temos uma relação de multiplicidade, onde o meu vetor imagem é um múltiplo do meu vetor do domínio por um número lambda. Para cada lambda, para cada número real lambda, vai existir um conjunto de vetores que satisfaz essa relação. Então, para cada autovalor, vai existir um conjunto de autovetores. Algumas observações cabem aqui. V e T de V têm a mesma direção, visto que eles são múltiplos. Dependendo do valor que eu tenho para o meu número real, para o meu escalar lambda, o operador T dilata o vetor V, contrai V, inverte o sentido ou pode anular o vetor V, no caso de lambda ser igual a zero. Temos aqui, então, duas figuras para representar isso. Na primeira figura, o meu operador T possui um autovetor V que está sendo dilatado. Na segunda figura, V não é autovetor de T, pois V e T de V têm direções diferentes. Vamos ver agora um exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu tomar aqui o vetor 5 e 2, eu posso dizer que ele é um autovetor do meu operador linear, T de R2 em R2, T de XY igual a 4x mais 5y, 2x mais y. Por quê? Se substituirmos esse vetor V, 5 e 2, nesse meu operador vamos ter o quê? 4 vezes x, então 4 vezes 5. Mais 5 vezes 2. 4 vezes 5, 20, mais 5 vezes 2, 10, temos 30. Aqui a primeira coordenada do vetor imagem. E para a segunda coordenada do vetor imagem, temos 2x, então 2 vezes 5, 10, mais y, 2, temos 12. Podemos ver que o vetor 30 e 12 é múltiplo do vetor 5 e 2 por um fator, por um escalar 6. Então, temos que T de V, T de 5 e 2, é igual a 6 vezes 5 e 2, ou seja, T de V é igual a 6V. Nesse caso, o meu 6 é o meu autovalor e o meu autovetor é o meu vetor 5 e 2. Já se pegarmos aqui um outro vetor, 2 e 1, ele não é autovetor do meu operador linear, pois quando substituirmos aqui na transformação, o vetor 2 e 1, vamos ter o quê? 4 vezes 2, 8, mais 5 vezes 1, 8 mais 5, 13. Aqui vamos ter 2 vezes 2, 4, mais y1, vamos ter 5. Então, não é possível achar um fator de multiplicidade tal que 13 e 5 seja múltiplo do vetor 2 e 1. Não existe esse autovalor lambda, consequentemente, o vetor U, 2 e 1 não é um autovetor. Agora, vamos ver como determinar os autovalores e depois, consequentemente, os autovetores de um operador linear. Para o nosso exemplo, vamos tomar aqui uma matriz de ordem 3,
para ficar mais fácil de enxergar. A dedução que vamos fazer serve para matriz de qualquer tamanho, de qualquer ordem. Aqui, simplesmente, então, para vocês enxergarem melhor, está sendo apresentada essa matriz de ordem 3. Primeira coisa, então, essa é a matriz do meu operador linear, vou chamar ela de matriz A. Temos, né, que T de V é igual a lambda V. Como estamos escrevendo aqui matricialmente, então eu tenho a minha matriz do meu operador linear, a minha matriz A vezes V é igual a lambda V, certo? Ao invés de eu escrever aqui T de V, eu estou escrevendo A vezes V. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse lambda V para o outro lado da equação, então eu vou ficar com A produto V menos lambda V igual a zero. O que eu gostaria de fazer agora era colocar aqui o V em evidência, para eu ficar com A menos lambda. Mas só que o meu A é uma matriz de ordem 3, o meu lambda é um número real. Eu não posso pegar uma matriz de ordem 3 menos um número real. Essa é uma operação impossível. Então, aqui eu vou precisar fazer uma jogadinha matemática. Eu vou lembrar o seguinte, se eu multiplicar qualquer matriz pela matriz identidade ou qualquer vetor pela matriz identidade, desde que a matriz identidade tenha a dimensão correta, a resposta que eu tenho é sempre o próprio vetor ou a própria matriz. Então, eu posso escrever o meu vetor V, que é um vetor coluna, como sendo I produto V. Essa matriz I, logicamente, tem que ter a dimensão adequada. No caso, a dimensão dela deve ser a mesma dimensão da matriz A. Então, notem que ao invés de eu escrever o V, eu escrevi como matriz identidade vezes o vetor V, que a gente sabe que a matriz identidade vezes o vetor, a resposta é o próprio vetor, então não está influenciando, não está alterando em nada o meu vetor, porém vai me possibilitar fazer o que eu quero. Então, eu fiquei com A, V menos lambda IV igual a zero. Agora sim, eu posso colocar o meu vetor V em evidência. Dessa forma, eu vou ficar com A menos lambda I vezes V igual a zero. No slide anterior, então, nós obtivemos um sistema linear homogêneo. Todo sistema linear homogêneo, se ele tiver uma única solução, a solução dele vai ser a solução trivial, vai ser o vetor nulo. Nós não queremos isso, porque nós definimos lá no início que os autovetores são vetores não nulos. Por isso, eu quero que esse meu sistema linear seja um sistema com infinitas soluções. Lembrando lá da resolução de sistema linear, se a matriz do meu sistema linear for uma matriz inversível, o meu sistema vai ter solução única, que é o que eu não quero. Então, nesse caso, eu quero que a minha matriz do meu sistema linear seja uma matriz não inversível. Para isso, eu vou forçar que o determinante dessa matriz do meu sistema linear seja uma matriz singular. Dessa forma, a matriz singular é não inversível e me possibilita que o meu sistema linear tenha infinitas soluções, que é o que eu quero. Então, nós vamos calcular os valores de lambda, forçando que a matriz do meu sistema linear seja uma matriz singular, não inversível. Aqui, para vocês enxergarem melhor, né? Então, nós vamos ter aqui o determinante da minha matriz de ordem 3, menos uma matriz lambda I. No caso, a matriz identidade, né, tem os elementos da diagonal principal iguais a 1, os demais elementos iguais a 0. Quando eu multiplico essa matriz por lambda, vai surgir o lambda na diagonal principal da matriz. Então, nós temos que fazer essa continha aqui, ó. A matriz A menos lambda vezes a identidade. Vamos forçar que o determinante dessa matriz seja igual a 0, para que meu sistema linear tem infinitas soluções. Então, os valores de lambda que eu vou encontrar aqui, fazendo esse determinante, vão me possibilitar que o sistema linear tenha infinitas soluções.
Aqui, então, as continhas que eu vou fazer, né? Aqui ficamos com os termos da diagonal principal da matriz, todos aqui subtraídos do lambda, e esse determinante, então, igual a zero. Esse aqui é o procedimento que eu efetuo para calcular os autovalores. A equação determinante de A menos lambda I igual a zero, ela é chamada de equação característica do operador T, ou da matriz A, e as suas raízes são os autovalores do operador T ou da matriz A. Uma vez que eu calculei os meus autovalores, eu vou pegar os autovalores, substituir então no meu sistema linear, que é A menos lambda I vezes V igual a zero. Notem que para cada autovalor eu vou ter uma matriz diferente e, consequentemente, para cada autovalor eu vou ter um conjunto de autovetores. Para ficar então mais claro, vamos ver um exemplo aqui bem passo a passo. Então, vamos determinar os autovalores e os autovetores desse meu operador linear aqui. T do R3 para o R3, T de x, y, z igual 3x menos y mais z, menos x mais 5y menos z, x menos y mais 3z. Primeiro passo, então, vamos escrever aqui a matriz A, que é a matriz, então, ó, primeira linha aqui, ó, 3, menos 1 e 1. Segunda linha, menos 1, 5 e menos 1. E terceira linha, 1, menos 1 e 3. Então, com essa matriz aqui que nós vamos trabalhar. Bom, primeira coisa, então, que a gente vai determinar são os autovalores. Então, vamos fazer, né, o determinante de A menos lambda I. Então, notem que aqui temos o menos lambda na diagonal principal da matriz, né, o determinante dessa matriz aqui igual a zero. Eu aqui escolhi o método de desenvolvimento de Laplace e eu escolhi desenvolver pela primeira linha o determinante. Então, vocês lembram, né? A gente escolhe aqui uma linha ou coluna para desenvolver o determinante, no caso eu escolhi a primeira linha, e esses aqui, valores da primeira linha vão ser os cofatores, né? Então, aqui temos 3 menos lambda, que vai multiplicar, eu consigo cair, então, a ordem da minha matriz. Então, esse 3 menos lambda aqui vai multiplicar uma matriz, o determinante de uma matriz de ordem 2. No caso, como eu encontro essa matriz de ordem 2? O 3 menos lambda está na linha 1, coluna 1, então essa linha aqui vai sumir e essa coluna aqui vai sumir. Então, vai me restar a matriz 5 menos lambda, menos 1, 3 menos lambda. Na hora de calcular, então, por esse método de Laplace, é importante lembrar a questão aqui dos sinais desses fatores que vão multiplicando as matrizes aqui de ordem 2, os determinantes das matrizes de ordem 2. Esse elemento aqui, ele está na posição 1, 1. Então, a gente faz o seguinte: o valor menos 1 elevado na soma de I mais J, onde I é a linha do meu elemento, J é a coluna do meu elemento. Então, aqui eu teria, o sinal seria menos 1 elevado na 1 mais 1, menos 1 ao quadrado, fica positivo o sinal desse fator. No caso desse segundo elemento aqui, ele está na linha 1, coluna 2. Somando 1 mais 2, vamos ter o índice 3, então menos 1 elevado ao cubo. Temos esse sinal negativo aqui do fator, que vai interferir, então, no menos do próprio elemento. E aqui, para esse último fator aqui, temos linha 1, coluna 3, 1 mais 3, 4, menos 1 elevado na potência 4, sinal positivo. Então, aqui temos um sinal positivo desse fator, certo? Mas então, vamos continuar desenvolvendo. Então, aqui eu tenho 3 menos lambda, que multiplica essa matriz. O segundo fator que eu vou utilizar é o menos 1. Já vimos porque esse sinal de menos aqui na frente, né? Tem a ver com o fator que eu estou utilizando. E agora nós vamos sumir com a linha que ele está e a coluna que ele está. Então, vamos ficar com a matriz menos 1, 1, menos 1, 3 menos lambda. Para esse último fator aqui, então,
vai sumir a linha que ele está, vai sumir a coluna que ele está, vai restar então a matriz menos 1, 5 menos lambda, 1 e menos 1. Então, todo esse determinante aqui deve ser igual a 0 para que eu consiga achar os meus autovalores que tornem o meu sistema linear um sistema com infinitas soluções. Sempre lembrando isso, muito importante. Desenvolvendo, então, os determinantes do slide anterior, né, temos, então, que o determinante de uma matriz de ordem 2 é a multiplicação dos termos da diagonal principal menos a multiplicação dos termos da diagonal secundária. Então, vamos obter 3 menos lambda, né, que é o meu fator, que vai multiplicar 15 menos 8 lambda mais lambda ao quadrado menos 1. Depois temos o fator 1, que vai multiplicar menos 3 mais lambda mais 1. E, por fim, o fator 1, que também multiplica 1 menos 5 mais lambda. Tudo isso igual a 0. Então, juntando aqui os valores, né, fazendo essas continhas aqui internas, os parênteses, aqui vamos ficar com lambda ao quadrado, menos 8 lambda, mais 14. Aqui vamos ficar com lambda menos 2 e aqui vamos ficar com lambda menos 4. Tudo isso igual a 0. Bom, agora vamos fazer a multiplicação, né? As multiplicações. 3 lambda ao quadrado, menos 24 lambda, mais 42, menos lambda ao cubo, mais 8 lambda ao quadrado, menos 14 lambda. Aqui ficamos com o próprio lambda menos 2 e aqui lambda menos 4. Juntando todos esses termos, vamos chegar na equação menos lambda ao cubo, mais 11 lambda ao quadrado, menos 36 lambda, mais 36 igual a 0. Se multiplicarmos toda essa equação por menos 1, para esse fator aqui ficar positivo, vamos ficar com lambda ao cubo, menos 11 lambda ao quadrado, mais 36 lambda, menos 36 igual a 0. Então, temos uma equação de terceiro grau, que não é tão simples de resolver. Agora, vamos ver aqui como resolver essa equação de terceiro grau. Um detalhe aqui, eu marquei essa primeira equação com um asterisco, porque nós estamos vendo agora um jeito, um método de resolver, de achar os autovalores, mas para frente nós vamos ver outro método diferente. Então, nós sempre vamos partir dessa equação aqui, por isso que eu marquei ela com um asterisco, para a gente lembrar dela mais para frente. Mas, enfim, então agora precisamos achar as raízes dessa equação aqui. Considerando essa equação aqui, temos que as soluções inteiras, caso existam, são divisoras desse meu termo independente, menos 36. Então, nós vamos fazer agora uma tentativa e erro. Se pegarmos, por exemplo, o valor 1, ele é divisor do menos 36. Então, vamos tentar substituir o valor lambda igual a 1 nessa equação para vermos se lambda igual a 1 é raiz dessa equação. Nós vamos ficar aqui com lambda ao cubo, então 1 ao cubo, menos 11 que multiplica 1 ao quadrado, mais 36 que multiplica 1, menos 36. Só que quando vamos fazer essas continhas aqui, nós vamos obter o resultado menos 10. Então, nós sabemos que menos 10 é diferente de zero, logo lambda igual a 1 não é solução dessa equação. Vamos tentar agora com lambda igual a 2. Vamos substituir, então, lambda igual a 2 nessa equação. Então, vamos ter aqui, 2 ao cubo, menos 11 que multiplica 2 ao quadrado, mais 36 vezes 2, menos 36. Isso vai me dar 8, menos 44, mais 72, menos 36, que resulta em 0. 0 igual a 0, logo, esse lambda igual a 2 é uma das raízes dessa equação. Então, encontramos uma das raízes da minha equação de terceiro grau. Bem, se lambda igual a 2 é uma raiz da equação, lambda menos 2 é um fator desse meu polinômio característico, lambda ao cubo menos 11 lambda ao quadrado, mais 36 lambda menos 36. Então, se nós dividirmos o polinômio, esse aqui, por lambda menos 2, vamos achar um outro polinômio de grau 2. Então, vamos poder escrever essa equação da seguinte forma.
lambda menos 2, que multiplica lambda ao quadrado menos 9 lambda mais 18, tudo igual a 0. Só que como chegamos aqui nessa equaçãozinha aqui, lambda ao quadrado menos 9 lambda mais 18? Isso é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, eu cheguei na equação anterior fazendo uma divisão polinomial. Então, aqui eu vou fazer uma divisão polinomial com vocês à mão para mostrar como chegamos naquela equação. Então, nós temos lambda ao cubo menos 11 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 36 dividido por lambda menos 2. Vocês já devem ter visto isso no ensino médio, como fazer essa divisão polinomial, então eu vou refrescar a memória de vocês aqui nesse momento. Então, primeira coisa, ó, vamos pegar esse valor aqui, né, lambda ao cubo, e vamos dividir por lambda. Eu vou ficar com lambda ao quadrado. Bom, lambda ao quadrado multiplica lambda, vou ficar com lambda ao cubo. Quando volta para cá, muda de sinal. Aqui eu vou ter lambda ao quadrado, que multiplica menos 2, eu vou ficar com menos 2 lambda ao quadrado. Quando volta para cá, muda de sinal. Então, eu tenho menos lambda ao cubo mais 2 lambda ao quadrado. Aqui vai zerar e aqui eu vou ficar com menos 9 lambda ao quadrado. Vou descer esse termo aqui, mais 36 lambda. Agora, menos 9 lambda ao quadrado dividido por lambda, eu vou ficar com menos 9 lambda. Menos 9 lambda multiplica lambda, menos 9 lambda ao quadrado, vem para cá, muda de sinal, eu vou ficar com mais 9 lambda ao quadrado, que vai zerar esse fator aqui. E aqui eu vou ficar com mais 18 lambda, vem para cá, muda de sinal, menos 18 lambda. Então, aqui eu vou zerar e aqui eu vou ficar com, vai sobrar, né, 18 lambda. Desce esse termo aqui, menos 36, então agora tenho 18 lambda dividido por lambda, vai sobrar mais 18. 18 multiplica lambda, 18 lambda, volta para cá com sinal negativo. Menos 2 vezes 18, menos 36, vem para cá, muda de sinal, vou ficar com menos 18 lambda mais 36, vamos ter que zerou, então, essa minha equação. Então, temos que lambda ao cubo menos 11 lambda ao quadrado mais 36 lambda menos 36 dividido por lambda menos 2 me dá como resposta lambda ao quadrado menos 9 lambda mais 18, né? E isso é uma resposta inteira, né? Porque eu cheguei a zerar aqui o meu polinômio. Isso então foi para mostrar para vocês essa parte, para relembrar para vocês essa parte de divisão polinomial. Uma vez, então, que chegamos, né, nessa multiplicação de polinômios, já temos uma das raízes aqui, que é o meu lambda, vou chamar de lambda 1, que é igual a 2. Agora, as outras duas raízes eu vou tirar dessa equação aqui de segundo grau, né, utilizando Bhaskara. Então, aqui vamos ter o menos b, né, 9 mais menos raiz de 9 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 18. Então, vamos ter aqui 81 menos 72, que vai me resultar em raiz de 9, que me resulta em 3. Então, nesse caso, vamos ter 9 menos 3, 6 dividido por 2, 3. E aqui, 9 mais 3, 12 dividido por 2, 6. Nesse caso, então, temos os três autovalores, né? O lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 3, lambda 3 igual a 6. Eu optei aqui por colocar em ordem crescente, tá? Mas não tem uma regra específica. Nós estamos aqui trabalhando matematicamente só encontrando os autovalores e autovetores. Então, por comodidade, eu coloquei em ordem crescente, mas não é uma necessidade. A forma que a gente usou para encontrar os autovalores foi um tanto quanto trabalhosa. Chegamos numa equação de terceiro grau, tivemos que substituir valores para achar uma das raízes, depois fizemos uma divisão polinomial para chegarmos numa equação de segundo grau e encontrar as outras duas raízes por Bhaskara. Agora eu vou retomar aquela equação com vocês que eu coloquei um asterisco, que é a própria equação
inicial ali quando eu estou calculando o determinante, para vermos uma forma um pouco mais fácil de encontrarmos as raízes, os autovalores desse operador linear. Então, vamos fazer o seguinte, né? Até aqui nenhuma novidade, foi o que escrevemos no exemplo anterior, né? Juntamos aqui os termos que estavam dentro do parênteses, então ficamos com lambda ao quadrado menos 8 lambda mais 14, aqui com lambda menos 2 e aqui com lambda menos 4. Só que agora, nessa equação aqui, vamos tentar achar um fator comum para colocar em evidência. Então, se somarmos esses valores aqui, vamos ficar com 2 lambda menos 6. Agora, esse 2 lambda menos 6 me lembra esse fator aqui, 3 menos lambda, só que por uma questão de multiplicidade. Se colocarmos, por exemplo, 2 em evidência, vamos ficar com lambda menos 3. Só que daí ainda temos a questão dos sinais, né, contrários, porque aqui o lambda é negativo, aqui o lambda ficaria positivo, aqui o 3 é positivo e aqui o 3 ficaria negativo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar em evidência menos 2. Se colocarmos em evidência menos 2, nós vamos ficar com menos lambda mais 3, que é exatamente o mesmo fator que aparece aqui. E podemos escrever, então, essa equação da seguinte forma. 3 menos lambda, que multiplica lambda ao quadrado, menos 8 lambda, mais 14, menos 2. Juntando, então, os termos dentro do parênteses, ficamos com 3 menos lambda, que multiplica lambda ao quadrado, menos 8 lambda mais 12, tudo igual a zero. Então, dessa forma aqui, vamos conseguir achar uma raiz, fazendo 3 menos lambda igual a zero, e vamos conseguir achar mais duas raízes, fazendo lambda ao quadrado, menos 8 lambda mais 12 igual a zero. Então, vamos lá, vamos achar as raízes, os meus autovalores. 3 menos lambda igual a zero e lambda ao quadrado menos 8 lambda mais 12 igual a zero. Daqui temos que a primeira raiz, lambda 1, é igual a 3, e as outras duas raízes podemos obter por Bhaskara ou por soma e produto, como vocês preferirem. No caso aqui de Bhaskara, então tenho 8 mais menos, raiz de menos 8 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica 12. Então, vamos ter aqui na raiz 64 menos 48, que me dá a raiz de 16, que é igual a 4. Vamos ter 8 menos 4, 4 sobre 2, 2. E aqui, 8 mais 4, vamos ter 12 sobre 2, 6. Notem que encontramos exatamente as mesmas raízes, os mesmos autovalores, né? Mudou um pouquinho a ordem, mas isso se eu quiser organizar em ordem crescente, eu chamo lambda 1 de 2, lambda 2 de 3 e lambda 3 de 6. Então, notem que esse método, né, se for possível achar rapidamente, colocar um fator em evidência, esse método acaba sendo muito mais simples de se trabalhar. Agora, então, finalmente, vamos determinar os autovetores do meu operador linear. Vimos pela nossa dedução que temos um sistema linear escrito da seguinte forma. A minha matriz de coeficientes é A menos lambda I vezes o vetor do meu domínio igual a um vetor de termos independentes, que é o vetor nulo, né? Temos um sistema linear homogêneo. Vamos considerar, para o nosso caso, estamos trabalhando com o operador no R3, então vamos considerar um vetor do R3 XYZ. Montando, então, o meu sistema linear, né, a matriz que eu tenho aqui, é a matriz que eu utilizei para calcular os autovalores, certo? Que multiplica o vetor do R3 igual ao vetor de termos independentes, o vetor nulo. Primeira coisa, então, vamos substituir o primeiro autovalor, o autovalor lambda 1 igual a 2 nesse meu sistema. Então, aqui, ó, 3 menos 2, 1, 5 menos 2, 3, 3 menos 2, 1. E dessa forma aqui, temos o sistema linear que nós vamos resolver. Montando, então, o meu sistema linear, isso aqui vai ficar de tarefa para vocês resolver esse sisteminha. Nós vamos encontrar, como esperado, que esse sistema admite uma infinidade de soluções. Lembrem-se que eu calculei os autovalores de forma que o meu sistema linear tenha infinitas soluções.
Então, no caso, encontramos para esse sistema linear as seguintes soluções: z igual a menos x e y igual a zero. Nesse caso, os vetores, os autovetores, vão ser autovetores do tipo x0 menos x. Posso colocar aqui o x em evidência, vou ficar com 1, 0, menos 1, sempre lembrando que eu quero o x diferente de zero, porque eu não quero o meu autovetor nulo. Então, esse conjunto de autovetores está associado ao meu autovalor, lambda igual a 2. Agora, vamos calcular o conjunto de autovetores para o meu lambda 2, que é igual a 3. Então, temos que substituir lambda igual a 3 no meu sistema. Aqui está o meu sisteminha para a gente lembrar. Então, aqui, ó, 3 menos 3 vai ficar 0, 5 menos 3 vai ficar 2 e 3 menos 3 vai ficar 0. O meu sistema linear resultante é esse meu sistema linear aqui. Resolvendo esse sistema linear, vamos ter que o sistema também vai admitir uma infinidade de soluções próprias, no caso y igual a x e z igual a x. Notem que eu estou colocando aqui em função da variável livre x. Se vocês quiserem colocar em função da variável livre y ou z, não tem problema. São vetores do mesmo tipo. Então, assim, os autovetores relativos ao meu autovalor lambda igual a 3 são vetores do tipo x, ou colocando x em evidência, podemos ter aqui x que multiplica 1. Sempre lembrando que o x deve ser diferente de zero. E por fim, substituindo lambda 3 igual a 6 no meu sistema linear, vamos ter aqui, ó, 3 menos 6, menos 3, 5 menos 6, menos 1, 3, menos 6, menos 3. Vamos ter esse sisteminha linear aqui para resolver. Vamos obter, então, esse sistema linear, cuja resposta fica também para vocês conferirem, resolverem em casa. A resposta vai ser y igual a menos 2x, z igual a x. Dessa forma, então, os vetores associados ao autovalor lambda igual a 6 vão ser vetores do tipo x menos 2x, x, ou colocando o x em evidência, 1 menos 2, 1, sempre lembrando que o x deve ser diferente de zero. Bom, gente, com isso, então, acabamos essa parte de obtenção dos autovalores e autovetores que vimos na aula de hoje. No problema que nós resolvemos, nós encontramos três autovalores distintos, três autovalores diferentes, consequentemente, tivemos três conjuntos de autovetores diferentes. O que pode acontecer é que às vezes encontramos autovalores repetidos. Por exemplo, meu lambda 1 é 2, meu lambda 2 também é 2. Nós vamos ter raízes repetidas. Consequentemente, nós vamos ter o conjunto de autovetores repetidos também. Bom, com isso, então, determinamos, né, vimos o método de determinação dos autovalores e autovetores. Na próxima aula, nós vamos ver as propriedades dos autovalores e autovetores. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais, gente!